na Band News FM. Aí vem Denilson. Denilson neles. Oferecimento Iveco Daily. Surpreenda-se com o novo Iveco Daily. Acesse ivecodaily.com.br e saiba mais. E Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Denilson neles, ele já tá na área para falar de campeonato brasileiro. Rapaz, eu não sei nem se eu quero falar de campeonato brasileiro, porque assim, meu time, por exemplo, não ganha nada até agora, né? Então tá difícil. Boa tarde. Tudo bem, Boa tarde. Pablito? O meu não tomou gol, então tá bom até agora. Cada um se contenta com o que dá, né? Ouvintes, um abraço, boa tarde. Qual é o teu time, Eli? Eu sou gremista. Eu sou gremista. Na verdade, eu vou falar só da situação dos você vai falar clubes aqui de paulistas. São Paulo, você vai falar de São mas Paulo. Eu acho que cabe. Eu acho que cabe o Grêmio. Eu acho melhor não, entendeu? Eu acho melhor não é esse o assunto. Vamos mudar o foco. O foco são os times de São Paulo. Realmente, você falou do Grêmio e realmente o Grêmio tá numa situação muito parecida com o que vive os times paulistas no Campeonato Brasileiro. Eu tava falando no final de semana e enfim, abriu o que eu tava pensando e falando com os amigos. O que é você disputar um campeonato estadual, que é o caso do Campeonato Paulista, você se destacar, especialmente o São Paulo, que sagrou-se campeão, e você iniciar um campeonato brasileiro sem conseguir vencer. E com todo o respeito, você perder, por exemplo, você fazer uma matemática no começo de campeonato brasileiro, vamos jogar contra Fluminense, vamos jogar contra Galo, vamos jogar contra Flamengo, aí você pode contar com uma derrota. Nós estamos falando de candidatos a ganhar títulos. Atlético Goianiense é um outro campeonato. O Atlético Goianiense não joga um campeonato com todo respeito ao Atlético Goianiense, ao torcedor, enfim. Mas é um campeonato de permanência no Campeonato Brasileiro. Vamos somar ali 45 pontos e o que vier depois, pra gente vai ser lucro. Então esses pontos que São Paulo perde, por exemplo, o Atlético Goianiense, pode ser que não consiga aí uma classificação para Libertadores lá no final da temporada, eles vão lembrar desses pontos que ficaram. Aí o caso do Grêmio também, mas especificamente os times que estão vivendo aqui o campeonato, enfim, os times de São Paulo que jogam o Campeonato Brasileiro. Palmeiras, da mesma forma. O Palmeiras perdeu um poder ofensivo muito grande, Nil. O Palmeiras sempre jogou muito num contra-ataque. Time muito rápido, uma ligação muito rápida com Veiga, Rony e Luiz Adriano, enfim. Muito bem posicionado defensivamente, mas saía muito rápido pro ataque e definia logo as jogadas. Perdeu um pouco dessa rapidez, dessa criação. De todos esses, para mim, o que mais chama a atenção, obviamente, é o Corinthians. O Corinthians vive uma situação extremamente delicada na temporada. Eu acho que é o momento mais difícil, acho, na história do Corinthians, ou pelo menos da minha geração, que é essa questão financeira, que é essa questão de não poder contratar, que é essa situação da cobrança do torcedor hoje, via redes sociais, e às vezes até em loco também, né? Já aconteceu de um pequeno grupo de torcedores irem no centro de treinamento para mostrar ali a insatisfação. E o Santos, só para terminar do Corinthians, o Corinthians que contrata o Silvinho, que vem com uma ideia diferente de jogo que tinha o Mancini, que era a linha, né, Pablo, de jogar com 3 zagueiros, liberar laterais e tudo mais. Deu certo no finalzinho ali do trabalho do Mancini, aí vem o Silvinho. Vai dar continuidade? Pô, legal, o Corinthians tem jogado bem os últimos jogos. Não, eu gosto da linha de 4. Vou com linha de 4, 2 zagueiros, os laterais sendo laterais, não alas, volante, enfim. Então ele fecha essas duas linhas de 4 compactas, que deu certo no jogo contra o segundo tempo contra o Palmeiras, por exemplo. O Corinthians fez até um bom segundo tempo, até achei que seria um jogo muito vistoso pro Palmeiras, que você inicia com... Pode falar. Demora muito pro jogador se adaptar a esse novo esquema? Sim, porque o Corinthians trocou de técnico com o campeonato aqui. Então, aí você começa a ter ideia de, pô, bacana, o time tá respondendo, né? Estamos conseguindo ocupar o campo do adversário, os meus laterais conseguem chegar, obviamente, com mais gás, assim, na linha de fundo, enfim, no sistema ofensivo. Aí, de repente, muda o treinador, o cara fala, caramba, agora a gente tem que recuar, eu sou lateral. Caramba, agora eu tenho que voltar de novo, eu tava tão bem, né? Do meio de campo pra frente, tava jogando super bem, agora eu tenho que me adaptar. E isso leva algum tempo. Às vezes o jogador um meio campista se adapta mais rápido, às vezes o lateral não vai se adaptar tão rápido, que é o processo que o Corinthians está passando com o Silvinho. A gente pode pegar só esse segundo tempo contra o Palmeiras, que fez um jogo interessante. E pegando a entrevista coletiva do Silvinho, ele fala, o primeiro objetivo é construir uma equipe, um time. Aí depois a gente vai fazer essa transição de linha de defesa pro meio, do meio pro ataque.
O torcedor não curte muito isso. Mas enquanto isso, o campeonato tá rolando, né? Esses pontos estão parados. Muito bem. Obrigada. Eu sou professora, eu sou aplicada, entendeu? Então, eu não entendo nada, mas eu vou prestando atenção em você e aprendendo. O torcedor pensa assim. Caramba, enquanto isso, Silvinho, o campeonato tá rolando. Teve Corinthians e Palmeiras agora. Enquanto isso, você tá tentando... O torcedor, óbvio que internamente o processo tem que ser esse. Mas aos olhos do torcedor, não. Aos olhos do torcedor, quer ver um time jogando, ganhando os seus jogos, e o Santos já é uma situação mais confortável. Confortável no sentido de... É um time também que tem um problema aí financeiro e tem que levar em consideração? Tem. Mas o raio ali cai várias vezes. O raio ali não caiu uma vez só. No Santos o raio cai várias vezes. Você tem Lucas Claro, que é um bom jogador, o Caio Jorge, que é um bom jogador, você tem a experiência do Marinho, agora o Marcos Guilherme, que veio do Internacional a pedido do Diniz, estreia já fazendo gol, então ele não mudou muito o sistema tático do Santos quando tinha Soteldo, porque jogava Soteldo, Caio Jorge e Marinho. Aí ele falou, peraí, pedi o Soteldo, da jogada individual, da velocidade e tudo mais. Eu preciso trazer alguém. E ele encontrou no Marcos Guilherme essa característica. O torcedor santista vai falar, Danilo, você tá maluco. Soteldo é muito mais jogador, concordo, tecnicamente, muito mais jogador. Mas na configuração tática, o time não mudou muito, porque continua com jogadores bem, com qualidades do lado do campo, a referência lá na frente, o meio de campo já com uma certa criação, que ele tá resgatando o Jean Mota, que no Paulista passado, o retrasado, ele foi um dos destaques da equipe do Santos, artilheiro, jogou super bem. Então o Diniz tem esse poder de trabalhar com os mais jovens, de fazer esses mais jovens darem para ele o que o Santos precisa e que o treinador também. Agora, vem cá, Denilson, só pensando aí na tua trajetória que você pode tirar. Quando a gente olha para a Europa, a gente vê times que constroem algo a longo prazo, né? Aqui é aquilo que eu falei, a gente tá olhando e o meu time não tá ganhando, esse técnico não tá trazendo resultado. Sim. E cai na terceira rodada, pronto, já era. Normalmente o que acontece? Qual é a diferença? É a paciência do torcedor? O que rola na pressão ali? Aí, pra mim, até com credibilidade, por ter vivido muitos anos lá jogando. Por ter vivido muitos anos lá, já é uma questão cultural, né? O torcedor tem essa paciência que a gente não tem. Isso, é uma questão cultural. Eu falo por mim mesmo, assim, a questão, vamos nos limitar a falar do que é a qualidade de campo do jogador. Eu demorei, por exemplo, 2 anos pra poder jogar o que eu jogava aqui no Brasil. E mesmo assim, eu não conseguia jogar, eu me adaptei ao futebol europeu, então eu jogava para o nível europeu muito legal, muito bom, mas não era eu era outro jogador que eu era aqui. Aqui, só para dar um exemplo, eu pegava a bola, sei lá, no meio de campo e driblava 3, 4 e chegava na linha de fundo. Lá na Europa eu tive que aprender a driblar 1, 2 e tocar a bola e receber na frente. Então, na minha cabeça, eu vou fazer a mesma coisa que eu fazia no Brasil. Tá maluco? Sou o Denilson Show, pô. Vou pegar a bola no meio e vou driblar até lá. Então, todas as vezes que eu tentava fazer isso, eu perdi a bola. Fui perdendo confiança, a crítica da imprensa foi aumentando, a desconfiança dos meus companheiros na época também era... Poxa, como é que o melhor jogador, o jogador mais caro do mundo, que na época que foi a transação mais cara, não consegue driblar 2 caras? Então eu tive esse processo de adaptação, que é o que a Europa tem, e é essa paciência do torcedor de falar, pô, o cara tá chegando, ou o treinador tá chegando, vamos entender o que ele quer. E existe tecnicamente quem te auxilia nesse momento? Digo lá, sei lá, psicólogo do time, alguém que tá te ajudando a dizer, não, calma, a gente confia em ti, vai lá. Normalmente, os capitães dos clubes têm uma visão muito diferente do que a gente tem, pelo menos o que eu tinha no futebol brasileiro. Além do futebol brasileiro de ser o meu país e ter nascido aqui e saber como é que funciona, isso é óbvio. Mas eu não tinha aqui ninguém, tipo, pra falar, mano, vai pra cima, mano, não. Lá eu tive. Lá o Alexis, que hoje é um gerente de futebol do Real Betis, que foi o time que eu joguei, ele chegava em mim e falava assim, Deni, aqui funciona desse jeito. O cara tinha, 20 anos mais do que eu. Eu confesso de verdade que a primeira vez que ele falou, eu falei, mano, você tá ficando louco? Não, eu vou driblar pra caramba, sabe assim? Só que quando... Tudo me conhece, entendeu, Pablo? A hora que ele falou, eu falei, mano, não, eu vou continuar driblando. Só que quando você começa a ver que o que o cara tava falando tá acontecendo, Denis, você não vai conseguir driblar aqui 3 caras. Aqui você vai ter que tocar e pegar mais na frente. 5, 10 metros mais na frente. E aí quando começa a acontecer, você fala, peraí, mano, o cara tinha razão. Que aí eu acho que também tem uma virtude da gente ouvir e falar, é verdade, eu tô errado. Que às vezes a gente não consegue, aí já num geral, né? Às vezes a gente não consegue reconhecer que a gente tá errado. E eu tive esse discernimento naquele momento, e pra isso foram 2 anos.
Então o futebol europeu tem essa paciência com a pessoa. O treinador pode chegar em mim e falar, Denilson, não quero você. Ou o presidente falar, me enganei na contratação, como acontece no futebol brasileiro. Você contrata alguém com 6 meses e fala, deu ruim. E já coloca o cara no mercado para ser vendido. Não tem a paciência necessária, não só com o atleta e muito menos com o treinador, né? Que vale falar desse início de brasileiros, treinadores. Estão todos mudando de time, apesar dessa regra. Essa nova regra para blindar. Apesar dessa nova regra aí, mas a questão do mútuo acordo dá a possibilidade do clube contratar outro treinador. Bom, deixa eu já encomendar o próximo assunto de amanhã, porque hoje o tempo já está estourado. Mais uma Seleção vez. Olímpica. Mas a gente Desculpa, você tá com perdão. carioca aqui. Seleção Olímpica é a obrigatoriedade dos jogadores irem ou não e os clubes liberarem. Quinta-feira tem convocação do André Jardine. Eu queria te ouvir sobre isso, que parece que o PSG não vai liberar Neymar e Marquinhos. E pode ser que o Palmeiras também não libere o Everton, goleiro, que provavelmente deve constar nessa lista de convocação do Jardine. Mas não é um torneio que é reconhecido pela FIFA, né? Então não é uma não é uma obrigação dos clubes. E é um assunto até bacana de falar, que eu até comentei hoje no Jogo Aberto sobre isso. Já na minha geração, já quando eu era convocado para a seleção brasileira, a gente já discutia isso. Então o jogador, obviamente, que se você perguntar pro Everton, Marquinhos, Neymar, eles vão falar que eles querem jogar a Olimpíada. Só que aí o clube você tem que pensar, o clube que banca teu salário, o clube que tá ali com você todos os dias. Então fica uma situação extremamente delicada pro jogador. Então já aconteceu, eu perdi uma Olimpíadas, que era a época de Vanderlei Luxemburgo, geração Vanderlei Luxemburgo. Sidney, né? Que você perdeu. Justamente por isso, porque o clube pediu para eu voltar para fazer um jogo importante. Acho que até contei essa história, mas na audiência rotativa da rádio. É isso aí. Né? Tá vendo? Eu tive que voltar para a Espanha para fazer um jogo que era o grande jogo, que é o Derby, Betis e Sevilha. E eu voltaria com 5, 6 dias antes de começar o pré-olímpico. Mas o pré-olímpico já é o time que vai para as Olimpíadas, isso já tá montado e tal. E eu era o capitão desse time. E o Vanderlei Luxemburgo falou assim, se você voltar, você não precisa vir mais. Eu falei, obrigado, Vandeco. Vou voltar, o clube paga meu salário, pô, eu tenho um contrato longo lá e não dá pra eu bater de frente com o clube. E acabei voltando. Então foi uma situação que aconteceu comigo, eu acabei perdendo um único torneio que eu não disputei com a seleção brasileira, foi as Olimpíadas por causa desse problema, e eu tô te falando de muitos anos. E isso tem acontecido, vai acontecer de novo agora, a partir de quinta-feira, quando sair a convocação. Amanhã a gente vai falar mais sobre isso. Minha meta é a seguinte, até o fim das férias da Débora Alfano, eu quero poder me garantir que quando eu sair de São Paulo, voltar pro Rio Grande do Sul, eu vou treinar o Cerâmica. Eu vou aprender contigo o suficiente pra treinar o Cerâmica, que é o time da minha cidade, tá bom? Tá bom. Beijo, Denilson. Tchau. Beijo, até amanhã. Tchau.